Que a paz esteja com todos, caros ouvintes e acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou Samuel Cordeiro, estou aqui para darmos sequência em nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Então, estamos no tema As Duas Testemunhas. Já falamos, iniciamos este estudo há 2 vídeos atrás. Então, se você tem interesse em acompanhar essa profecia detalhada, interpretada verso por verso, é importante você retornar aos 2 últimos vídeos para que o contexto seja melhor, muito mais fácil o entendimento, para falarmos de mais alguns versos. Hoje vamos falar do versos 5 e 6 do capítulo 11, onde o contexto é sobre as duas testemunhas. Então é bem importante analisarmos os versos anteriores, que já nos abrem várias formas, várias janelas para entendimento do que há de vir. Então, segundo esse conteúdo que nós já falamos, vamos agora ouvir o que diz Apocalipse 11, versos 5 e 6. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim sejam mortos. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue. E ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então, chegamos a esses versos bem interessantes aqui, onde diz que se alguém quiser fazer mal às testemunhas, sofrerá a ocorrência de pragas. Então, um detalhe importante que nos é apresentado aqui é justamente os seguintes, onde são ditas as seguintes palavras: tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Então notamos, que tem 2 referências claras aqui de figuras bíblicas bem grandes. A primeira, nós lembramos de Elias, aquele que orou, o céu fechou, e não choveu até um tempo determinado, que foi durante a vida de Elias, um grande marco na vida de Elias e do povo de Israel da época. Aqui tem outra que diz que também há poder para que as águas se convertam em sangue, que é uma referência bem importante a Moisés. Moisés, através das pragas do Egito, em uma delas converteu a água do Egito em sangue. Então é bem interessante nós notarmos isso, porque Elias, nós vemos a figura também, podemos enquadrar como João Batista, nós lembramos também de João Batista, Elias, João Batista, que veio segundo o espírito de Elias. Inclusive Jesus, falou que Elias já veio, mas não creram, porque João Batista iniciou a pregação do reino, batizando nas águas, anunciando a palavra de Deus. E quando nós olhamos para Moisés, nós vemos também uma importância, da lei. Moisés é muito associado à lei, muitos falam a lei de Moisés. Então, são pontos importantes de nós notarmos, porque justamente, o trabalho de Elias e de João Batista, nós vemos muito que é semelhante ao da Igreja de Deus hoje em dia, que anuncia o reino, batiza, os homens da igreja capacitados para tal ato, Então lembra muito a Igreja de Deus, e também Moisés, profeta, e também nos lembra sobre a lei. Então nós vemos aqui uma clara evidência também, da Igreja de Deus e a Bíblia Sagrada, onde que está registrada toda a lei de Deus. Então é mais um fato importante para nós notarmos que há uma referência bem importante da Igreja e da Escritura, como falamos nos versos anteriores, as duas testemunhas. E quando nós notamos na história, durante os 1260 anos, protegida, escondida no deserto, Deus a protegeu, e as nações, ou a nação que perseguia a Igreja de Deus nessa época, sofreu bastante, inclusive em outras profecias, quais já estudamos aqui no livro do Apocalipse. E nesse período de 1260 anos, 538 a 1798, a própria perseguidora, a Igreja Católica, sofreu com vários golpes, das quintas, sextas trombetas proféticas, e também da primeira taça,
Ou seja, Deus já enviou, né? Naquela época já existiam pragas que atormentavam esse povo. Essa questão, né, de Moisés e Elias, bem tranquilo para a gente entender. Relembrando, né, Elias, que nos lembra João Batista, aquele que preparou o caminho, né? Moisés, bem figura da lei. Então, sendo assim, podemos ir para os próximos versos, que são bem importantes e um pouco mais complexos. Então, Apocalipse 11, versos 7 a 10 diz assim: E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então aqui temos detalhes novos bem importantes. Nessa citação é muito claro, né, que após o final dos 1260 anos, uma besta se levantaria do abismo e lhes fariam guerra. Isso, né, nós dizemos porque nos foi dito na profecia que durariam, né, o testemunho, profetizariam por 1260 anos, e posteriormente fala do poder das profecias de Moisés e Elias, e agora nos diz novamente, né, quando acabarem seu testemunho, conforme nós lemos. Nós sabemos, né, que os 1260 anos se acabaram em 1798, esse é um detalhe bem importante, porque se a gente tentar jogar esse acontecimento para uma data anterior a 1798, a gente ia entrar em contradição com a profecia. É bem importante nós notarmos isso. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e essas profetizarão por 1260 anos. E quando acabarem seu testemunho, né, então surge a besta. Então isso tem que ser após 1798. E muitos associam essa morte das 2 testemunhas e os 3 dias e meio na queima pública, né, de várias bíblias durante a Revolução Francesa. Só que esse é um problema, né, porque ocorreu antes de 1798 e não respeitaria o final do testemunho, né? Então nós vamos procurar depois de 1798. O fato é que, sim, esses acontecimentos durante a Revolução Francesa acarretaram muito, né, para a morte, na segunda profecia, das 2 testemunhas, que não foi um processo de uma hora para outra, né, foi algo progressivo. Então essa queima, inclusive das Bíblias, entre outros fatos da Revolução Francesa, claro que sim, né, contribuiu muito para que chegasse a besta que sobe do abismo, né, e fizesse guerras e as venceria e as mataria. E de fato é que em 1799 Napoleão Bonaparte, que nós vemos como líder do Estado francês, influenciado pelo iluminismo, representando aqui, né, um poder político muito forte. Então nós vemos que a profecia nos diz que surgiria uma besta subindo de um abismo, que em profecias representa um domínio que surgiria em uma determinada profecia. Conforme, né, temos outros, como em Apocalipse 17, onde fala, né, da besta que sobe do abismo no final dos dias. Então aqui também teria uma, e bem na época onde acaba o testemunho, surge Napoleão Bonaparte, primeiro prendendo o Papa em 1998, influenciado pelo iluminismo, sendo enquadrado como uma besta que em profecia é um reino. Então o único reino que nós vemos surgir após o final do testemunho é Napoleão Bonaparte, o novo Estado francês iluminista, que, claro, né, foi algo que veio ocorrendo há vários anos atrás. E também, né, Napoleão Bonaparte, uma característica importante nós sabermos que ele era maçom, então isso vai ser um detalhe importante nessa profecia. E ele derrubou o diretório, né, e decretou o final da Revolução Francesa, isso após ter aprisionado o Papa Pio VI e depois ainda ter usado a coroa papal em 1804 em um momento, né, simbólico de poder. Isso você pode pesquisar na história que você vai encontrar. Então nós vemos, né, que após isso a Bíblia, devido a vários fatos que ocorreram durante a Revolução Francesa, já era um livro muito difícil de você ter acesso, quase que escasso. E juntando isso com a nova deusa da razão, o novo ateísmo, né, de tal forma que se você pesquisar sobre o ateísmo,
a história dele vai datar atualmente ali do século XVIII para cá, o que é interessante também, bem no tempo da profecia, né, no período que pega essa profecia. Também surgimento das sociedades ateístas, vários pensadores ateístas. Juntando tudo isso, o que aconteceu? As pessoas já não criam mais em Deus, porque sua palavra era um pouco escassa, né? E claro que para conhecimento do Deus e seus mandamentos é necessária a Bíblia, tanto com aquele que ensina, novamente reforçando. E não tendo quase uma dessas duas peças, a outra se enfraquece mutualmente, né? Então agora, com as novas sociedades ateístas, nova Deus da razão, essa escassez da Bíblia Sagrada, o que aconteceu? As pessoas já não tinham mais aquela preocupação, temor com Deus, né? Tanto que na profecia diz isso, né? Que as pessoas se alegrariam de tal forma que até mandariam presentes umas para as outras. E que se nós analisarmos durante a história da Revolução Francesa, o que a Revolução Francesa, o Iluminismo e após isso o reinado de Napoleão Bonaparte trouxe para o mundo? Que ensinamentos isso nos trouxe? É só a gente pensar um pouquinho, inclusive nós vemos em nossa própria escola, né, brasileira ou qualquer outra do mundo, até hoje é muito ensinado o tema liberdade, igualdade e fraternidade. Então olha que interessante, algo que sai desse período, né, da Revolução Francesa, junto com o Iluminismo, reinado de Napoleão Bonaparte, sai da França, se espalha pela Europa, esse novo pensamento empolgante para as pessoas se espalha pela Europa e hoje em dia chegou até nós, que somos considerados confins da Terra, né? Então veja que interessante, a Bíblia falava que eles se alegrariam com a morte das duas testemunhas, ou seja, a escassez da Bíblia Sagrada. Também diz que mandariam presentes uns para os outros, e os lemas da Revolução Francesa se espalharam de tal forma pelo mundo, influenciando muitos outros pensadores e até sistemas de governos. E também, né, agora as pessoas têm liberdade de se tornarem mais promíscuas, sem aquela lei que é divina, né, com relação a isso. E isso tudo ganhou força naquela época. Assim como o paganismo embutido na maçonaria, que está, né, por trás de toda a Revolução Francesa e principalmente do Iluminismo. E se nós pensarmos, a profecia nos diz, né, que isso iria acontecer. Quando fala, né, grandes cidades chamadas Sodoma e Egito. E se nós pegarmos Sodoma, nós lembramos da promiscuidade que havia. Se nós pegarmos Egito, nós lembramos primeiramente do paganismo, crença em vários deuses, e também da feitiçaria, inclusive na passagem bíblica, né, onde Moisés e Arão estão diante do faraó, lançam o cajado que se torna em cobra, né, e também os feiticeiros egípcios fazem o mesmo. Então olha que interessante o que a palavra de Deus nos ensina, né, sobre isso, questão da grande cidade chamada Sodoma e Egito. E também analisarmos, né, que a maçonaria moderna descende dos antigos construtores de igrejas e catedrais, corporações formadas, né, sob a influência da igreja da Idade Média. Mesma cidade, lembrando, né, da igreja da Idade Média, que é a Igreja Católica. E lembrando aqui um adendo na profecia que diz a mesma cidade que nosso Senhor foi crucificado, porque esses, né, construtores de igrejas materiais iniciaram a crença de que a igreja é um templo ou casa, né, esquecendo que na verdade a igreja é o corpo de Cristo. Então olha que interessante, a própria maçonaria, questão das construções, eram pedreiros, né, maçom, construtor, pedreiro em francês. Então nos lembra da mesma cidade que o Senhor foi crucificado, ou seja, construíam para o Império Romano, o grande dominador da época, que agora os templos seriam chamados de igrejas, construções. Surgiu aí, né, uma base para essa crença de que uma casa de oração é uma igreja, que na verdade nós sabemos que a igreja não é nada disso. Igreja é tão somente o corpo de Cristo, que são os membros, ou seja, os homens que compõem a igreja reunidos em comunhão. Então neste vídeo, né, vamos dar uma pausa até aqui, para que depois, no próximo, possamos falar de Apocalipse 11, verso 11 a 13, onde vai falar ali dos 3 dias e meio, do Espírito de vida vindo de Deus, né, que entrou neles, a figuração da ressurreição das duas testemunhas. Lembrando que a morte e ressurreição é apenas uma figuração, a igreja não morre, a palavra de Deus não morre.
tá? Então é bem importante nós entendermos isso, por isso que essa profecia era um pouco complexa, porém com os dados históricos, com o período que ela nos dá da época, com as figuras proféticas que nós conhecemos, se torna mais tranquilo da gente entender. E vamos falar ali do final, né? Creio que no próximo vídeo a gente já encerra esse estudo das duas testemunhas, que é um estudo um pouco mais complexo do que os demais que a gente já estudou até aqui. Bom, então é isso. Se você gostou, compartilha. Qualquer dúvida, meu e-mail tá aí no rodapé, tá na descrição, né, do vídeo. Desejo mais uma vez a paz e conto com todos para o próximo vídeo.